Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula de redação com a turma do 5º ano, mas é a primeira aula da quarta e última etapa do nosso ano. O conteúdo abordado é o gênero artigo de opinião. Vamos começar entendendo o que é um artigo de opinião. É um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre um determinado tema e, por isso, recebe esse nome. Então, gente, é um texto em que você vai dissertar, ou seja, você vai debater, argumentar sobre um assunto, certo? Por isso que ele tem esse nome, artigo de opinião, porque o autor ele vai apresentar a opinião dele, o ponto de vista dele sobre aquele assunto. A argumentação ela é o principal recurso utilizado nesse tipo de texto, porque se você quer defender o seu ponto de vista, você precisa argumentar com as pessoas para que as pessoas realmente acreditem no que você está falando. As ideias defendidas elas são de responsabilidade do autor e por isso o mesmo deve ter cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados. Se eu vou argumentar e eu quero apresentar algo que comprove aquele meu argumento, quero apresentar um dado, quero apresentar um fato, eu tenho que me preocupar com a autenticidade, se aquilo realmente é verdadeiro. Porque se a partir do momento que eu apresento um fato falso, por exemplo, as pessoas não vão mais acreditar, ou seja, vai ser um argumento que vai falhar. Então, todo autor de um artigo de opinião, ele tem que se preocupar com a autenticidade dos elementos que ele irá apresentar. Geralmente, esse tipo de texto ele é vinculado no meio de comunicação, televisão, jornal, revista e também sites da internet. Vamos conhecer as características desse gênero. Primeira característica é que ele é um texto que ele é escrito em primeira e terceira pessoa. Primeira pessoa, eu, terceira pessoa, ele ou ela. Outra característica muito importante é a questão da argumentação e da persuasão. Então, você vai argumentar nesse texto para poder fazer com que as pessoas convençam do que você está falando. Então, você vai também persuadir o teu leitor. Geralmente é um texto assinado pelo autor. Por quê? Porque ele traz a opinião do próprio autor. Então, nada mais justo que o autor assinar esse tipo de texto. A linguagem, ela é uma linguagem formal. Mas, apesar de ser uma linguagem formal, é uma linguagem bem simples, ou seja, é fácil de ser entendida e objetiva. Ela é uma linguagem bem direta, em que você não tem você não vai dar muitas voltas para que a pessoa entenda facilmente o que está sendo exposto. Aborda temas da atualidade. Como o artigo de opinião ele é um texto bem atual, ele vai trazer temas da atualidade. A gente pode, por exemplo, pegar como base o Enem, que gosta muito desse tipo de texto, né? E sempre está trazendo temas atuais. Os títulos, eles são polêmicos ou é um título bem provocativo, né? Que é justamente para prender a atenção do leitor. Vai ter verbos no presente. Por que no presente? Porque ele traz temas de atualidade. Então, esse verbo no presente, ele vai o quê? Mostrar que ali é algo atual. E também no imperativo, porque o imperativo ele traz justamente aquele poder de persuasão, né? O imperativo é aquele que você vai estar imperando, dando uma ordem. Então, por isso, ele está presente no artigo de opinião. Os textos, geralmente, eles são curtos, mas também podem ter textos longos. Atenção! Por tratar de temas da atualidade, polêmicos e até mesmo provocativo, o artigo de opinião ele vai exigir do autor uma competência para a seleção dos melhores argumentos. Então você vai, como é um tema atual, geralmente é um tema mais polêmico, provocativo, você tem que selecionar muito bem os seus argumentos e ter cuidado que esses argumentos eles não podem ser desrespeitosos, né? E nem subestimar as posições alheias. Então tem que ser um argumento forte, mas um argumento que não desrespeite ninguém. O título ele tem que ser um título bem atrativo e bem convidativo. No momento, com criatividade, já é possível você fazer com que o leitor, ele sinta vontade de ler
aquele texto. Então, no momento, com criatividade, é possível a adesão do leitor às ideias a serem defendidas no artigo. Por isso que o título ele tem que ser bem atrativo e bem convidativo. Ele é um texto que é publicado em veículos de comunicação, que podem ter leitores de diferentes perfis. Então, ele pode atingir leitores de diferentes opiniões, né? Nesse sentido, é fundamental você adequar a sua linguagem, prevendo as características do público que acessa aquele determinado meio. Então, é importante você seguir essa questão da linguagem formal, mas uma linguagem simples. Por quê? Porque ele pode atingir qualquer pessoa. E as pessoas, para entender, tem que ter realmente uma linguagem bem simples. Assim vai ser um fácil entendimento. Qualquer pessoa que lê vai conseguir entender. Bom, estrutura do artigo de opinião. Primeira coisa, o título, né? Na linha 1 do texto de vocês. Esse título tem que ser um título bem criativo para atrair o leitor. Primeiro parágrafo, gente, é a introdução. Essa introdução é uma introdução com tese, que a gente costuma dizer. Por quê? Porque ele vai apresentar o tema que vai ser abordado durante todo aquele texto e já vai trazer um leve posicionamento do autor. Nosso próximo parágrafo é o desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte em que vocês irão aprofundar a discussão sobre o tema. Por exemplo, digamos que eu vou fazer um texto sobre violência. Começo falando ali sobre a violência, né? E depois eu começo a aprofundar essa discussão. Vou falar cada vez mais. Vou comprovar as afirmações que eu fiz, vou fazer comparações, vou mostrar pesquisas, dados que comprovam, por exemplo, estou falando que a violência está grande, um exemplo. Então eu vou trazer o quê? Afirmações de outras pessoas que confirmem que o que eu estou falando é verdade, vou mostrar dados, vou trazer pesquisas, tudo isso dentro do meu desenvolvimento. Tudo que for relevante para comprovar o meu ponto de vista. No caso, se eu estiver falando que a violência ela está grande, está tomando conta do país, eu tenho que trazer tudo que seja relevante, que comprove que o que eu estou falando é verdade. Essa parte do texto ela costuma ser a maior, tá bom? Porque é nela que vai se formar todo o corpo textual. Então, o desenvolvimento pode ter 2, 3 parágrafos, porque ele realmente é a maior parte desse texto. Observação, tá? Um argumento, ele costuma ter 2 partes, tá bom, gente? A fundamentação e a análise do fundamento. O que é a fundamentação? É a informação, o fato, o dado, a referência. Por exemplo, estou falando sobre violência, vou pegar aqui os dados que a polícia expôs de quantos assaltos aconteceram em determinada cidade. Eu estou fundamentando. E depois, quando eu vou analisar, é que eu vou juntar, eu vou relacionar a minha opinião, que eu estou falando, com aquele fato que eu apresentei, tá bom? Então, é importante ter essas duas partes, né? Você tem que fundamentar e você tem que analisar o seu fundamento. Bom, a próxima parte do nosso texto é a conclusão, que é o último parágrafo do texto. É a finalização com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Deve indicar que o autor tem sugestões para amenizar o problema, mesmo que sejam sugestões direcionadas a órgãos públicos, instituições de poder, responsabilizando-as pela solução. Então, assim, muito cuidado com a conclusão, tá bom? Dar uma ideia para solucionar um problema não é qualquer ideia. Por exemplo, digamos que eu esteja falando sobre a violência aqui na cidade de Fortaleza. Eu não posso simplesmente chegar e falar: é preciso, é necessário que a violência diminua. Isso eu já sei, mas isso não é uma ideia, isso é uma comprovação, né? Eu sei que precisa diminuir, mas como isso pode ser feito? Aí é onde você tem que entrar com uma ideia que realmente seja uma ideia que seja válida. Não pode te dar uma opinião qualquer. Ah, tem que diminuir a violência fazendo isso. Não, você tem que colocar uma ideia que seja uma ideia válida, tá? Então, muito cuidado. As ideias, elas têm que ser ideias, soluções válidas. Não é qualquer solução.
E agora eu vou dar uma dica de como é que a gente faz um artigo de opinião. Primeira coisa, escolha e definição do tema. Para fazer um artigo de opinião, o tema ele tem que estar definido. Ele é o assunto sobre o qual você dissertará. Muito cuidado! Tema e título são duas coisas completamente diferentes. O tema, gente, ele vai estar relacionado com o assunto. Por exemplo, o tema, violência. Título é o nome que será dado ao texto, tá bom? Então eu vou colocar aqui, violência preocupa dirigentes de estados. Vou falar sobre violência nos estados, ou então vou falar sobre violência nas cidades. Violência preocupa prefeitos de cidades do Nordeste, tá bom? E aí eu começo a discursar. Então eu vou diferenciar. O meu tema é do que eu irei falar e o título é o nome do meu texto, tá bom? Como se faz um artigo de opinião? Pesquisa e busca de argumentos. Olha só, o segundo tópico importante é a questão de você pesquisar e buscar os argumentos. Não basta saber qual é o tema, se você não construir argumentos sobre ele. Sendo um texto opinativo, é importante você sustentar o seu ponto de vista baseado em argumentos. Por isso, a pesquisa profunda e atualizada. Gente, antes da prova, eu irei liberar qual será o tema da prova de vocês. Quando eu liberar o tema, vocês vão pesquisar argumentos sobre esse tema para poder depois fazer o texto. Lembrando que tem que entrar a opinião de vocês. Essa pesquisa de argumentos é para que vocês tenham um embasamento do assunto. Vocês não podem tirar tudo igual da internet, porque isso é plágio, tá bom? Então vocês podem pesquisar sobre aquele tema para que vocês entendam um pouco mais do assunto, já que vocês estão começando a escrever artigos de opinião. Não é um texto tão simples e ele exige realmente essa busca pelo assunto, né? Se vocês precisam realmente conhecer sobre o assunto. Então, eu irei liberar, tá bom? No roteiro de vocês. Provavelmente eu irei liberar ou na aula, no roteiro. Enfim, e vocês deverão pesquisar. Pesquisar para conhecer o assunto. Não é tirar da internet e colocar no texto. Porque isso é plágio e aí vai implicar em um zero. Porque, infelizmente, o plágio não tem outra nota a não ser no certo, tá certo? Então, pesquisar é para entender o assunto, não para tirar igual da internet. Essa pesquisa, gente, ela pode ser feita na internet, no livro, na biblioteca, onde vocês julgarem melhor. Mas são pesquisas que vão ajudar vocês a argumentarem e entenderem sobre o tema da prova. O tema que for discorrido, da prova, da atividade, enfim, o tema que for utilizado. Anotem tudo que for interessante e vá gradualmente construindo, dando corpo ao texto. Quando você vai escrever um artigo de opinião, você vai anotando os argumentos principais e aí você vai montando o seu texto. Mas não se esqueça, você deve formar a sua opinião sobre o assunto e não copiar de outros, pois isso é considerado plágio. Você pode ler, concordar com o que está sendo exposto e criar a sua própria opinião. Não pode tirar da internet. Essa pesquisa, essa busca de argumentos é para poder você entender um pouco mais do assunto e ver outras opiniões. Mas você vai montar o seu ponto de vista e expor no texto. Recorte do tema. Imagine que o artigo de opinião é para fazer é um tema dado pela professora que é super abrangente. Por exemplo, racismo no Brasil. Se eu der um tema desse, racismo, violência, você vai ter que recortar, porque é um tema muito amplo. Então você vai diminuir para poder conseguir falar sobre isso. Note que podemos falar sobre muitas coisas do racismo. A gente pode falar da origem do racismo, história do racismo, casos de racismo, racismo na atualidade. Então tudo isso você vai recortar o seu tema. Ah, já sei, vou falar sobre o racismo na atualidade. Então você não vai falar sobre a origem dele, vai falar sobre ele na atualidade. Posso até citar a questão da origem, mas vou focar na atualidade. Então, o tema, ele é muito amplo, né? Você fala bullying, é um tema amplo. Violência é amplo. Você faz violência nos estádios de futebol, nos estádios, pronto, é violência nos estádios. Se eu falo racismo na atualidade, eu vou falar de racismo na atualidade. Então, procurem sempre recortar o tema para não ficar muito abrangente, aí vocês acabam se perdendo um pouco. É essencial fazer esse recorte para focar somente em alguns aspectos do tema, porque senão fica uma coisa muito solta, né? Isso vai facilitar a escrita do texto de vocês e vai evitar que vocês se percam com tanta informação.
No quadro a gente tem a produção do texto, né? Bom, de acordo com a estrutura do texto, você vai escrever sua introdução, desenvolvimento, conclusão, seu título, né? E produzir o seu texto. Lembrando, a linguagem formal. Cuidado com relação à coesão e à coerência, que são mecanismos fundamentais no texto de vocês. A coesão ela vai estar relacionada com a utilização correta das palavras, na ligação entre frases, períodos, parágrafos, os chamados conectivos, mas, porém, né? E a coerência ela vai fazer referência à lógica das ideias que você vai expor no texto. Lembra? Se você falou uma coisa, depois você está discordando, seu texto vai ficando incoerente. Por último, e muito importante, revisem o texto de vocês. Sempre que terminar de escrever um texto, revisem. Vocês têm que ser uma revisão bem crítica. Se você olhar, observar se tem uma palavra repetindo, observar se você colocou a pontuação de maneira correta, observar se você não repetiu ideias no seu texto. Tudo isso é importante vocês fazerem esse processo dentro dessa revisão. Se estiver errado, apaga e refaz. E algumas dicas para quem quer escrever aí um bom artigo de opinião. Primeira coisa, estude bastante o assunto que você vai abordar. Verifique autores que já falaram sobre aquele mesmo assunto. Selecione informações que estejam adequadas ao seu ponto de vista. Lembre-se de utilizar sempre fonte de pesquisa fidedigna. Bom? Construa argumentos fortes e que de fato sustentem o ponto de vista de vocês. Ao terminar de ler, de escrever o seu artigo de opinião, releia atentamente, prestando atenção no seu posicionamento, se ele foi desenvolvido de forma clara e se ele está bem embasado. Se eu sou a favor, se eu sou contra, então eu tenho que me posicionar e tenho que realmente desenvolver todos os meus argumentos conforme a minha posição. Lembre-se, posicione de uma única maneira, nada de aqui eu concordo, no outro parágrafo eu já discordo, não é assim. Eu concordo, mas eu discordo. Não, se posicione de uma maneira só e aí cria o texto de vocês com base nesse posicionamento. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e compreendido todo o nosso conteúdo. Continue estudando e se dedicando. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!